dizem sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim o teu querer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível. Deus do impossível. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, sei que não estou só, e o que dizem sobre mim não pode se frustrar. Em meu favor e cumpra em mim o teu querer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível. O Deus do impossível. O Deus do impossível. Deus do impossível. Quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar como as águas do rio, então subirei como Naamã curado. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir-te, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar, Senhor. Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã no teu poder. Quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar como as águas do rio, então subirei como Naamã curado. Eu abro mão de tudo que sou,
só pra servir-te, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar, Senhor. Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como na mão do teu poder. Uma chance igual a esta, talvez eu não tenha mais. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim o farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do teu espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce espírito. Que a minha vida seja tua vida, Jesus. Eu quero nascer do teu espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce espírito. Que a minha vida seja tua vida, Jesus. Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim eu farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do teu espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce espírito. Que a minha vida seja tua vida, Jesus. E é assim, a gente quer viver também a vida que Jesus viveu, e tudo que ele ensinou e praticou, tudo bem.
A gente quer fazer o bem, a gente quer ser de verdade. Há tanta coisa pra fazer, possibilidades. E quando o mundo vê que o amor está andando pelas ruas da cidade através de mim, então um novo jeito de ser. É aí que na verdade o mundo inteiro vai notar, somos pequenos Cristo. Só é possível acreditar nessa verdade se tiver amor. Só é possível acreditar nessa verdade se tiver amor. Mais amor, mais amor. Só é possível acreditar nessa verdade se tiver amor. A gente quer viver também a vida que Jesus viveu e tudo que ele ensinou e praticou, tudo bem. A gente quer fazer o bem, a gente quer ser de verdade. Há tanta coisa pra fazer e possibilidades. E quando o mundo vê que o amor está andando pelas ruas da cidade através de mim, então um novo jeito de ser. É aí que na verdade o mundo inteiro vai notar, somos pequenos Cristo. Só é possível acreditar nessa verdade se tiver amor. Só é possível acreditar nessa verdade se tiver mais amor, mais amor, mais amor, mais amor. Mais amor, mais amor. É isso que a gente pretende, é isso que a gente quer. Esse é o nosso pedido, essa é a nossa busca aqui nessa conexão. Que Deus nos encha de mais amor. É um caminho difícil, é um caminho longo. A gente não se sente pronto, mas a gente está aqui, corajosamente, para buscar viver essa experiência. Mandar um beijão aí para a Vânia Guida, para a Raquel. Fazia um tempinho que a gente não via a Raquel por aqui. Guilherme, pouco tempo a gente vai se encontrar, né? Vanessa Jacomel, nome artístico aqui na live dela é Vanessa Jacomel. Tânia Santos, mandar um beijão também para Tânia, tem acompanhado sempre. O queridaço João Holanda, né? O que seria de nós sem o João Holanda na nossa vida? Simone Valvies e o Marcelo, né? Eu ganhei primos nessa família da Daniele, a gente ganha muita gente na família e ela também ganhou bastante gente. Rosane, mandar um beijão para Rosane, esposo, para os filhos. Beijão lá para o pessoal também da pastora Marlete também, toda a igreja lá. Mandar um beijo para Poli Muse e também aí para Lourdes Gonçalves também está com a gente. E mandar um beijão para o pessoal que está lá na sala de vídeo da Daniele. Maria Rangel, tia Bizinha está lá também. E aí a gente vai se conectando aí. Bom, vamos... Rafael tá, Alessandro Chafim. Então tem muita gente boa. Alessandra, Sueli de Souza. Sueli, dá um beijão. Rosa, Pastor Itamar também, mandar um beijão aí pro pessoal aí da Igreja Batista Jeruel, né? Graças a Deus aí muitos amigos, sempre muitos amigos, e é assim que a gente quer viver. A gente não quer viver o Evangelho sozinho, a gente quer fazer isso em comunidade. Estamos aqui virtualmente, mas estamos de coração. Vamos orar. Pai, abençoa, Pai.
Nós te pedimos a tua bênção sobre cada um de nós nesse tempo que estamos vivendo. Que o Senhor traga consolo da parte do Espírito Santo a todos aqueles que tiveram que sepultar parentes, gente amiga, próxima. Queremos levantar um clamor em favor do Durval. Segundo a Jane, ele teve uma piora, não é? Continua internado, tem sido alvo das nossas orações. Queremos clamar também pelo Tiago, amigo do Alexandre, que está numa situação complicada também, está lá na Barra, num apartamento com home care, situação difícil, mas nós cremos no teu poder. Nós precisamos muito, Deus, que o Senhor manifeste o teu poder, para que a gente não deixe essa caminhada de oração. Queremos que o Senhor traga esperança ao nosso coração, para a gente continuar se mobilizando em oração, continuar buscando a tua face, o teu nome. Ó Deus, nós queremos clamar pelas famílias representadas, que o inimigo das nossas almas não encontre vantagem contra nós, mas nos encontre sempre ocupados na tua obra, envolvidos com o teu reino, cheios da presença do teu Espírito Santo. Continua tratando do nosso coração. Estamos levantando questões difíceis, complicadas, pesadas, assuntos que só de falar nos doem. Que o Senhor traga cura através do Espírito Santo. Não estamos aqui para passar o tempo, precisamos de cura e estamos buscando da parte do Senhor que venha sobre nós essa cura, Pai. Nós assim oramos a Ti no nome de Jesus. Amém. A Poli pediu oração. A Poli tinha pedido a oração aí pelo trabalho, né? Uma entrevista de trabalho que ela vai fazer amanhã. Né? E eu quero aproveitar e a gente orar também pela situação financeira das pessoas, as dificuldades que estão sendo enfrentadas aí por todos nós, uns com mais, outros com menos dificuldades, mas precisamos realmente da ação do Senhor sobre a nossa vida. Pai, nós queremos orar em favor da entrevista que a Poli vai fazer amanhã. Nós queremos que a tua filha viva uma experiência, que ela possa sentir que o Senhor está com ela, que o Senhor se revele, dando direção sobre a vida, que não seja apenas um sim ou um não, mas que ela escreva mais, o Senhor escreva mais um capítulo na história dela contigo que possa marcar. Quero aproveitar para orar, Senhor Deus. Dá alternativas para o teu povo. Manifesta o teu poder também na nossa vida financeira. Diante de tanta crise, a gente precisa ver o nosso país despontar, melhorar, Pai, se reinventar, e precisamos que isso, Senhor Deus, chegue a cada um de nós. Oramos para que o teu povo vença mais essa dificuldade no poder do teu nome. Nós assim oramos no nome de Jesus. Amém. A Simone fez algum comentário? Ela disse que esse horário ela está na academia porque já voltou, mas está assistindo. Né? Foi até bom a Simone falar isso, né? Eu sei que muita gente não tem condições de ouvir, de participar da live nesse horário, né? E logo lá no início, 4 meses atrás, a gente até comentou que a gente se propôs a fazer nesse horário porque é um horário que dificilmente a gente não vai poder fazer. Graças a Deus, até hoje, todos os dias, desde que nós começamos, há 4 meses atrás, nós não precisamos furar nenhum dia, porque a gente escolheu um horário que é melhor. E aí, como é óbvio, tem pessoas que escutam de manhã, tem pessoas que escutam um pouco mais tarde. Obviamente, ninguém é obrigado a escutar todos os dias. A gente está aqui todos os dias justamente para te dar opção, né, alternativa, e assim a gente vai seguindo. Né? Não é talvez o melhor horário para todos, mas é possível você recuperar depois, indo lá no feed. A partir de hoje, eu comecei a colocar também o tema, porque às vezes pelo tema é um assunto que é mais importante para você naquele momento da sua vida, então vai te facilitar. Se você correr o feed, tanto no meu pessoal quanto da Terapia de Cristo, você vai ver lá a referência, o título da mensagem. E eu, a partir de hoje, comecei a colocar também o tema, porque isso pode nos ajudar até no futuro de filtrar e saber qual é a live que, de repente, Deus vai falar conosco naquilo que a gente estiver colocando, tá bom? Sempre que vocês tiverem sugestões, coloquem também, ou publicamente, ou em privado. Eu não olho muito Messenger, mas quem quiser também pode, se você quiser
A gente tem um grupo de zap para informações, para notificar. A gente nesse grupo não dá bom dia, boa tarde, boa noite, não bota versículo, não faz campanha, corrente, nada disso. É só para notificações, informar. Olha, a live vai começar no mesmo horário. Ou se a gente tiver que ter um atraso, a gente poder notificar as pessoas para as pessoas se organizarem. Tá? Lembrar aí também que domingo de manhã eu vou estar pregando na igreja da Simone e do Marcelo. Vai ser através de uma live, né? Vai ser virtual. Eu daqui de Itaipuaçu, eles da casa deles. E se quem quiser participar também, eu vou depois procurar me inteirar com a Simone e o Marcelo para saber como dar indicação aí, se tem algum link, alguma coisa, se o povo quiser participar lá. Isso vai ser domingo pela manhã, tá bom? Bom, a gente acertou ontem que a gente ia falar hoje sobre relacionamento abusivo. Então a gente vai iniciar. E todos esses temas com relação a relacionamentos, de alguma maneira a gente vai tocar. Né? É objetivo mesmo, propósito da terapia de Cristo, passar por todos esses assuntos. A gente nunca consegue esgotar um assunto numa live. Não quer dizer que a gente não vai falar em outras lives ou em outros momentos sobre o mesmo assunto, porque se a gente fala de emoção e não fala de relacionamento, ninguém vive sozinho, ninguém é uma ilha, a gente está conectado e é preciso que a gente seja bem instruído pelo Espírito Santo para lidar com tudo isso, tá bom? Então hoje a gente vai falar sobre relacionamentos abusivos, tá? E o texto aí que eu quero ler com você para a gente refletir está em Esther, capítulo 4 e a primeira parte somente do versículo. A Simone está dando a indicação aí, eles fazem parte da PIB do Barreto, Primeira Igreja Batista no Barreto. E aí você pode entrar lá de manhã, né? E Simone, se puder colocar o horário de novo aí, e aí a gente vai estar participando lá com eles, vai ter a oportunidade de trazer uma mensagem. Muito bom essa oportunidade, agradeço aí a Simone e o Marcelo pelo convite. Tá? Enquanto você localiza o texto, Esther 4, versículo 2, eu vou tomar um pouquinho de água. A primeira, ela está dando aqui, o canal do YouTube da PIB do Barreto. Então algumas igrejas já fazem suas lives pelo YouTube e retransmitem em outras redes sociais. Então a gente vai estar lá no canal do YouTube da PIB do Barreto, domingo às 9h30. Tá? A gente vai ter oportunidade ali de pregar a mensagem, vai ser muito bom, tá bom? O texto diz assim, foi até a porta do Palácio Real, mas não entrou. E o título que eu estou dando para essa mensagem, em que a gente vai falar sobre relacionamentos abusivos, é Sendo Esther, Sendo Mardoqueu. Pai, aplica a revelação da Tua palavra ao nosso coração. A gente não quer um conjunto de informações, nós queremos um entendimento, um despertamento, para que sejamos abençoados ao termos a Tua palavra edificada, consolidada no nosso coração. Mais do que isso, a gente quer praticar aquilo que nós vamos ouvir, que o Teu Espírito Santo nos conduza a isso, a compreendermos e a agirmos segundo a Sua direção para nós. Nós assim oramos a Ti, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Bom, esse tema é um tema cheio de variações. Como eu falei, não dá para esgotar um tema desse, né? A gente tem determinadas dúvidas sobre os assuntos, mas a gente precisa viver na terapia de Cristo, esse é o propósito, que a gente coma um mingau quente pelas beiradas. Não tem como a gente às vezes está sentindo tanta dor no coração, que a gente quer que a coisa aconteça de maneira muito rápida. Isso a gente pode esquecer, não há essa possibilidade. A gente precisa viver algo que seja profundo e entender que a gente tem que viver o processo passo a passo. Então hoje, eu creio que Deus vai estar derramando sobre a nossa vida uma porção. Fica com essa porção e procura aplicar essa porção. Tem coisas que você não vai usar diretamente, mas vão te dar um entendimento que vai ajudar a lidar com o assunto, talvez com relação a outras pessoas ou num outro momento da sua vida.
O grande problema é quando a gente seleciona e diz assim, isso aqui é para mim, isso aqui é para os outros. Não, tudo é para nós, no sentido da gente agregar o entendimento e ser despertado para os assuntos mais diversos. Tá? Talvez você não esteja vivendo um relacionamento abusivo, nem vá viver. Mas é importante que a gente saiba sobre o assunto, porque a gente está sempre lidando com pessoas, a gente tem necessidades as mais diversas e é importante que a gente tenha compreensões variadas sobre as mais diversas situações na vida. Bom, eu acho que todo mundo sabe o que é um relacionamento abusivo. Eu também acho que as pessoas têm condições de compreender que estão num relacionamento abusivo. Eu acho que essas duas questões não são complicadas. Cada um tem uma visão, mas toca em pontos semelhantes sobre o que é um relacionamento abusivo. E quem estiver vivendo ou já tenha vivido, sabe que viveu ou sabe estar vivendo. Mas tem uma coisa que é intrigante. Por que a gente entra? Por que a gente permanece? Ou até mesmo por que a gente retorna ao mesmo relacionamento abusivo ou com uma outra pessoa a gente vive a mesma experiência? Essa é a grande pergunta que às vezes a gente não faz. Eu vejo que as pessoas têm muito interesse por esse tema. Tem gente que se torna obsessiva até mesmo em procurar informações sobre o tema, mas a gente procura muito pouco saber por que a gente entra numa situação como essa. Por que a gente encara um relacionamento abusivo? Por que a gente permanece e não consegue sair dele? Por que a gente, depois de ter vivido um relacionamento abusivo, a gente é capaz de retornar? Então, para já, isso tem que ficar guardado no nosso coração. A terapia de Cristo, ela funciona para que cada pessoa, cada indivíduo, procure um esclarecimento no Espírito Santo sobre suas próprias emoções. Então, não é simplesmente, e essa é uma grande dificuldade, por exemplo, na terapia, né? Você está atendendo um paciente e ele começa a falar do abuso que sofreu, mas está sempre falando do outro. E aí é preciso que a gente trate de si mesmo. É preciso que a gente extraia as lições para que a gente possa viver as experiências. Tem muita gente que está na dependência de que o outro mude, de que o outro viva a experiência. Isso sempre vai ser frustrante. Agora, quando a gente agarra a oportunidade de se observar, eu não vou talvez mudar o abusador que não está aqui com a gente conectado. Mas você pode ser tocado pelo Espírito Santo e pode aprender a lidar com essa situação de maneira mais adequada, melhor. Não é? E a gente está aqui para fornecer opções. É muito duro você passar por um problema e não saber lidar com ele. É como você mexer em alguma coisa, não é, sem a ferramenta específica para usar naquela situação. Então veja bem, se eu tiver que apertar um parafuso com a mão, é difícil, mas é muito mais fácil a gente apertar com uma chave de fenda, né, uma chave Phillips. A gente tem que procurar a chave certa para que a gente possa, usando de maneira correta, apropriada, ter menos problema. Não é? O carrinho de mão existe para que você não precise carregar o peso nas costas. Você coloca no carrinho e vai levando com uma roda. É muito mais fácil. Não é? Vanessa está comentando aqui. Vamos lá. Meu primeiro relacionamento foi super abusivo. Foi o primeiro casamento. Entrei por desobedecer os meus pais e paguei um preço altíssimo. Então a gente sabe identificar, né? Todas as pessoas que já passaram por um relacionamento abusivo sabem. E aí no teu caso, Vanessa, é importante essa busca pessoal, porque embora não seja culpa, aqui o objetivo nunca é atribuir culpa a ninguém, é preciso que você se conheça com a ajuda do Espírito Santo a ponto de não entrar novamente num relacionamento como esse. Tá? A gente fica repetindo coisas até que a gente compreende. É como se fosse na escola, você faz as provas, não passou, você faz de novo,
repete de ano e faz de novo, até que você compreenda e consiga ser aprovado, porque você já extraiu as lições, já compreendeu um determinado conteúdo e aí consegue caminhar para frente. Bom, o abuso em si é uma distorção. Ninguém conscientemente se julga abusivo. A gente até pode se sentir abusado, mas ninguém diz assim, eu sou muito abusivo nos relacionamentos, eu tenho, né, essa característica. Não, ninguém admite isso assim. Mas é preciso que a gente compreenda a natureza do abuso. A natureza do abuso é uma distorção. Então, o que acontece? A gente não enxerga com clareza, a gente tem um olhar distorcido e reproduz isso num relacionamento. E aí você pergunta, e quem foi abusado? Também. Porque às vezes a visão de quem é abusado também é uma visão distorcida. Há muita semelhança nos relatos de quem foi abusado, de quem passou por um relacionamento abusivo, quando ela diz assim, eu não percebia. Até que tem sempre um evento que parece que faz com que a pessoa caia em si de que está vivendo um relacionamento abusivo. Depois que viveu, ela sabe que viveu. Mas muita gente perde tempo, tem dificuldade de identificar isso quando está vivendo. Demora muitas vezes. Por quê? Porque às vezes há uma distorção de quem abusa, isso com toda certeza, e às vezes também há uma distorção de quem é abusado. E aí é preciso que a gente compreenda uma coisa. Eu não preciso me sentir culpado por ter entrado num relacionamento abusivo, porque isso é contraproducente, isso não vai ajudar em nada. Mas eu preciso compreender algo. A minha maneira de ler o mundo, de enxergar a vida, ela pode estar distorcida. Isso é muito comum porque a gente vem de criações que não foram perfeitas. Não foram perfeitas. Nós não vamos julgar quem nos criou. A questão não é essa. Nós precisamos compreender que nenhuma criação é perfeita e às vezes a gente leva para os relacionamentos, características que a gente nem sabe que são abusivas ou que nos tornam passivos diante do sofrimento de um abuso. Então, primeiro a gente tem que perceber isso, restaurar a visão, ampliar a nossa visão, para que a gente entenda que tipo de relacionamento a gente atrai, não é? Ou se a gente está reproduzindo alguma coisa que seja abusiva. Bom, sutilmente, aonde é que a coisa começa? Todo ser humano, ele anseia se sentir útil. Ninguém gosta de não ser importante. Todos nós queremos importar para as pessoas com quem a gente convive. Ninguém gosta de sentir, de provar do sabor da indiferença. E aí acontecem duas coisas, em quem abusa, né, e em quem é abusado. Quem abusa, abusa para se sentir importante. Porque para o abusador, não ser abusador é uma ofensa. Ele se sente ofendido a ponto de pensar que ele não pode estar com uma pessoa se ele não abusar dessa pessoa. É óbvio que ele não se enxerga como abusador, mas ele abusa porque ele quer se sentir importante e quer se sentir útil. Aí você pode me perguntar, então por que uma pessoa topa ser abusada? Porque a distorção do abusado é pensar que ele só é importante se ele cede, se ele se anula diante do abuso dos outros. Tem gente que pensa tão pouco de si próprio, mas tão pouco, que acha que se não ceder diante do abuso de alguém, não vai se considerar útil. É tão difícil analisar isso conscientemente. É muito complicado identificar isso na gente, mas a nossa carência,
A nossa carência é capaz de nos fazer aceitar coisas inaceitáveis, só para a gente se sentir importante. Quando a gente não tem um padrão limpo, puro, e aí a gente só consegue isso do ponto de vista espiritual, nas pessoas a gente não encontra essa pureza, essa plenitude, o que acontece? A gente acaba procurando padrões falhos que vão fazer com que a gente, para se sentir importante, se deixe até mesmo abusar. A força, a influência, o poder de um abusador sobre um abusado, às vezes ele é tão grande, é tão forte, que a pessoa abusada, ela não consegue sair, ela se sente presa àquilo ali, acorrentada, e acha que ela tem que ceder para se sentir importante. E aí eu quero que você pare e a gente faça a seguinte reflexão. Até que ponto, para eu me sentir importante, eu não estou machucando pessoas? Até que ponto, para me sentir importante, eu não estou me permitindo ser pisado por pessoas? A gente acaba encarando como normal o que é doentio. Então, a proposta da terapia de Cristo não é ser religiosa, não é a confessionalidade de uma religião, mas você compreender o seguinte: Jesus é um padrão perfeito no qual a gente pode se espelhar, tomar como referência, para que a gente não parta para um relacionamento em que a nossa carência será uma vilã. A carência é uma tremenda vilã, porque faz você suportar o insuportável. Por quê? Porque você quer se sentir importante. E é preciso que a gente compreenda uma coisa, não é? O abusador nunca é abusador o tempo todo. É por isso que muitas vezes ele consegue fazer com que a pessoa abusada permaneça, porque um dia a pessoa está muito bem e você fala assim, nossa, a pessoa está perfeita. E aí a gente começa a se sabotar dizendo o seguinte, fulano é muito bom, só que de vez em quando desliza. E a gente sem perceber vai cedendo, normalizando, a gente começa a enxergar como saudável aquilo que é doente, não é? Acha normal que quem está de fora está vendo que não é normal. E com isso a gente vai se fragilizando, a gente vai se enfraquecendo. É como eu disse, o assunto tem muitos detalhes, tem muitas veias, muitas variantes, mas eu não posso perder de vista, tanto se eu me identificar com a ajuda de Deus como abusador ou como abusado, eu não posso deixar de dar relevo, de identificar a importância de eu saber que para eu me sentir importante, eu não posso ceder a ponto de enfermar junto com o enfermo que me contagia. A Polly está falando aqui, carência é um dos piores sentimentos. Pois é, se a gente reconhece que tem carência, está faltando fé, está faltando Deus, está faltando a esperança que o Evangelho promove na vida daqueles que creem. Nada tem a ver com religião, não estou falando sobre criança religiosa aqui. Eu estou falando o seguinte, a gente tem que ter uma aplicação pessoal com o senso de se sentir importante para que a gente não ceda quando não tem que ceder e nem abuse, faça o outro sofrer por causa do nosso jeitão de ser. Bom, o abusador, ele acha que abusar é o que traz conforto para ele. Não abusar para ele é pesado, é complicado. Não é? Ele sofre por não abusar. Só que isso é uma verdadeira mentira, né? É uma mentira. A verdade é que quem abusa está se sabotando, está se estragando, está se quebrando completamente. Mas, quando a gente toma consciência disso, a gente procura ver. A Bíblia diz que a verdade liberta. Não é? Quando a gente descobre a verdade sobre si mesmo, a gente começa a perceber que não dá para bancar o importante abusando de pessoas. Assim como a gente não pode bancar o importante de se deixar abusar. Porque muitas vezes a pessoa fala assim, não, eu estou cumprindo uma missão na vida dessa pessoa, eu tenho que suportar, ele precisa de ajuda. Muitas vezes
a pessoa que é doente nesse sentido emocional, do abuso no relacionamento, ele se alimenta da tua passividade. Essa pessoa, ela precisa de ser amada? Precisa. Mas não precisa ser tratada por você dentro de um relacionamento. Ela vai procurar ajuda. A gente não está livre de se relacionar com pessoas que tenham problemas emocionais. Mas essas pessoas vão precisar procurar ajuda. Vão precisar procurar uma terapia, vão precisar procurar, de repente, através de um psiquiatra, medicamentos que vão ajudar a pessoa a lidar com aquilo ali. Agora, achar que a doença é normal, não é normal. Ela precisa de um tratamento que não é uma pessoa se anular em função de outra que vai trazer a cura. Isso não ajuda ninguém. Você deixar o abusador agir livremente não ajuda o abusador a deixar de ser abusador. E você ser abusado não é mérito para você, nem para mim. Não é mérito para nós. Então, se a gente não consegue formar bem o valor sobre si mesmo, a gente vai ter problemas. Porque alguém vai pisar na gente. E a gente vai aceitar para se sentir no grupo. É aquela coisa do adolescente que às vezes começa até a se drogar para fazer parte do grupo que se droga. Para entrar no grupo, ele topa fazer alguma coisa que jamais ele faria para ele se sentir parte. E esse é que é o grande problema. No afã de se sentir parte, o que a gente faz? A gente deixa de zelar. A gente deixa de zelar pela nossa integridade emocional e vai se perdendo no meio disso tudo. Bom, o caminho da restauração, é um caminho que inclui ampliar horizontes e limpar nosso coração e mente. E aí forjar em nós ingredientes, valores, conteúdos que vão fortalecer o nosso lado, o nosso corpo emocional. E aí eu propus esse texto. Depois, se vocês quiserem, leiam Esther, é um livro pequeno, tem poucos capítulos da Bíblia e ele é muito interessante. Bom, nessa passagem, a gente está falando sobre Mardoqueu. Mardoqueu e Esther eram parentes e eles tiveram papéis diferentes ali com relação ao povo judeu, ao povo de Israel. Não é? E Mardoqueu, ele conseguiu ir até a porta do palácio, ele conseguiu ter acesso a Esther, e Esther, ela tinha entrada, né, por ser esposa, ela tinha entrada no palácio. E aí, por que eu peguei essa história? O que ela pode nos ajudar sobre relacionamento abusivo? Mardoqueu e Esther tiveram papéis diferentes. Mas é um excelente exemplo de unidade, sabe por quê? Os dois tiveram papéis distintos, mas juntos, não é? Se complementaram. Então, eu vou me relacionar com uma pessoa que é diferente de mim, mas eu preciso que esse relacionamento ele se complemente. Ninguém teve ali, no caso de Mardoqueu e no caso de Esther, ninguém teve um papel mais importante que o outro. Mardoqueu ficou responsável de mobilizar o povo. E Esther tinha entrada diante do rei, então ela ficou responsável de lidar com aquela informação, com aquele assunto diante do rei. Ninguém se julgou melhor do que ninguém ali. Ninguém teve um papel maior. Ninguém foi coadjuvante do outro. Cada um teve o seu papel. Então, esse negócio de dizer que a gente tem que se anular para o outro, não existe. O que existe é a gente cumprir o nosso papel, a gente precisa cumprir o nosso papel e precisa respeitar o cumprimento do papel do outro. Se torna abusivo quando eu interrompo, eu atrapalho, eu invado o espaço que é do outro. O texto que a gente leu diz que ele foi até a porta do palácio, mas ele não entrou. Tem um lugar que é nosso no relacionamento. Tem um lugar que é do outro. Quando a gente invade o outro, esgota o outro, sabota o outro,
a gente não vai se tornar mais importante, nem vai ficar mais fácil para a gente conseguir cumprir a nossa missão. Porque a verdadeira beleza de um relacionamento é serem duas pessoas distintas, mas que têm um projeto em comum, e os dois não se invadem no cumprimento desse papel que é de cada um. Então esse é o grande problema. Quem se deixa abusar está se deixando invadir e está invalidando a sua própria vocação. Mardoqueu teve uma vocação na história do povo judeu. Esther também, mas são papéis diferentes. Ele podia ir até a porta do palácio. Da porta do palácio para fora era com Mardoqueu em relação ao povo, foi um líder do povo. E em relação ao rei, era com Esther. Então são dois papéis diferentes, mas que foram importantíssimos, porque na união desse que tinha acesso ao povo com aquela que tinha acesso diante do rei, o povo judeu venceu. Eles foram livres ali de serem exterminados. Esse era o objetivo. Então a gente vence quando a gente se junta sem invadir o papel do outro. Não existe vocação de ser abusador. Abusar não é vocação. Ser abusado também não é. Você não está cumprindo vocação nenhuma ao se deixar abusar, muito menos abusando de quem quer que seja. Então a gente tem que descobrir um lugar em que haja um encontro, em que haja uma composição, em que um vai complementar o outro, sem invadir o outro. Deixa eu ver o que Vanessa está falando. É muito difícil liberar perdão para a pessoa que foi abusador, que nos machucou e deixou feridas. É viver um dia de cada vez. Quando a gente libera perdão, a gente não está isentando ao abusador. O que a gente está fazendo é limpando o nosso coração para que a nossa vida ela continue. Quando a gente não libera perdão, o que a gente faz? A gente está preservando uma prisão. Então a gente está sacrificando o viver da nossa vocação porque a gente está preso a uma coisa que passou. Quando a gente perdoa, a gente pode continuar caminhando. Isso não perdoar aí, não é isentar o abusador. É dizer o seguinte, olha, eu perdoo porque eu quero seguir em frente. Não é perdoar para continuar sendo abusado. É entender o seguinte, quem nos machucou não vai nos machucar mais. Esse é o propósito do tratamento das emoções. Quem me machucou não vai me machucar mais. E da ferida, da dor, eu faço a vacina. Do veneno, eu vou fazer a vacina. Porque eu vou ficar escaldado desse tipo de situação e vou precisar conhecer melhor sobre o que é o amor, para que eu não viva a mesma experiência. É muito comum, principalmente nas mulheres, não é? É comum que as mulheres se julguem culpadas. Elas dizem assim, não, eu não fui mulher o suficiente. Ou elas dizem, eu errei em alguma coisa e o outro se perdeu. Não, não é nada disso. A primeira coisa é ter que se valorizar no sentido de compreender que quem é abusador não tem desculpa para ser abusador. A gente pode até ser compreensivo com quem quer mudar, com quem almeja, se esforça, luta, vê, se revê, se identifica, reflete, melhora, se aperfeiçoa, se transforma. Fora disso não há. É o que nós falamos, eu não sei se foi segunda-feira, que a gente falou sobre isso, né? Os dois, num relacionamento, seja qual for, os dois precisam de cura. Sempre vão precisar de cura. Mas aí tem que haver um esforço de ambos de procurarem essa cura sem adoecer o outro para ser curado. Não existe. Não existe essa possibilidade de você adoecer alguém para ser curado. No caso de Esther e de Mardoqueu, ninguém foi diminuído. Ninguém foi diminuído, não, gente. Não foi menor o papel de Mardoqueu do que o de Esther e nem vice-versa. Não é? Muitas vezes é difícil, e daí que vem muitos abusos, não é? Uma das variantes do abuso é o outro não se sentir tão importante quanto o outro. Você ama a sua missão? Você ama a sua vocação?
Você ama aquilo que você se sente chamado a cumprir na vida como missão? Se você não tiver facilidade para responder essas perguntas, você é um sério candidata a sofrer abusos. Quando eu sei qual é o meu chamado, qual é a minha vocação, eu vou viver muito bem com quem, independente de ter o mesmo chamado que eu ou não, respeitar o meu chamado. Não há outra opção, não é, válida. Eu não posso invalidar o chamado de ninguém. Eu preciso viver o meu chamado e eu preciso aceitar e até apoiar o chamado de quem está comigo. Não tem ninguém menor. As vocações são diferentes, mas elas se complementam, elas se entreajudam, elas se cruzam. E aí nós nos tornamos pessoas maiores. Por quê? Porque em nós a gente tem a capacidade de viver e de agregar o que o outro está vivendo, sem precisar invadir a vida do outro. Bom, Mardoqueu e Esté, eu já estou terminando, eles estavam muito à vontade com o papel um do outro. É muito ruim num relacionamento, e é isso que vai gerar abusos, quando um não está à vontade com o chamado do outro. Não é? Se uma pessoa casa com um médico, aquele médico vai ter uma missão a ser cumprida, que vai envolver plantão, que vai envolver às vezes uma hora extra aqui, outra ali, uma dedicação, não é? E aí quem casar vai precisar valorizar isso e não sabotar isso. Esse é o grande perigo. Quando a gente se sente diminuído, e é engraçado, né? O abusador parece ser o mais forte, mas às vezes ele é o mais frágil, porque ele, ao se sentir inferior, ele abusa para tentar manter o controle. E a gente viu que controle e culpa não é amor. Então, tenha certeza disso, Vanessa, né? Vou direcionar aqui para você, por exemplo. Não se sinta inferior por ter sido abusada. Compreenda. É o abusador que, ao se sentir inferior, ele ataca. Não é por culpa sua. É algo mal resolvido na vida, no interior do abusador. Aí você caminha, mas tem que limpar seu coração para que essa experiência não se repita. É lindo num relacionamento quando eu celebro o crescimento do outro. Eu celebro o fluir de Deus através da vida do outro, na vida do outro. Se você está com uma pessoa que não é capaz de valorizar aquilo que você faz bem, aquilo que você foi chamado para fazer, você vai ser abusado, porque essa pessoa em algum momento vai tentar controlar, manipular você para que você não cresça. O abusador não deixa o outro crescer. O abusador, ele suga. Eu me lembro, é uma experiência que me marcou muito, não é? Quando eu comecei a namorar a Daniele, eu fiz uma oração a Deus. Eu falei assim, olha, eu não vou fazer nenhum tipo de busca prévia para saber se ela é ou não a mulher da minha vida. Eu quero fazer o seguinte, eu quero viver. Se naturalmente, espontaneamente, eu perceber que a minha vida está andando para frente, é com ela que eu vou ficar. Poxa, não deu outra. Eu senti que a minha vida, ela andou, ela caminhou, ela foi para frente. Então isso é que validou. Não foi algo que eu percebi, que me identifiquei, mas foi uma experiência, né? Como o Daniel está falando, né? É um processo, é um caminho a trilhar. Trilhando a gente vai vendo. Agora, se você está vendo que está com uma pessoa e você está se afundando por causa dela, você está diante de uma pessoa que não quer que você cresça. Já é tão difícil lidar com isso, por exemplo, no mercado de trabalho, em que às vezes o teu colega não quer que você cresça na empresa e aí ele te sabota sem até que você perceba. Já é tão difícil lidar com isso em tantos ambientes, isso não vai ajudar que a gente viva isso dentro de casa. E aí, por outro lado, é importante você perceber isso, cada um de nós perceber. Né? Deus, eu celebro a vitória de quem está comigo. Eu sou capaz de ficar muito feliz quando perceber que o outro está muito feliz. Ou eu sou aquele que corta o barato porque eu não quero ver ninguém mais feliz do que eu. E o ego faz tudo isso, é feio, não é?
pensar que alguém pode sabotar o outro, mas o ego faz tudo isso. Mas nós cremos num amor que é capaz de dissipar essas trevas, trazendo luz para a nossa vida. Bom, não esgotamos o assunto, mas por hoje precisamos ficar com a ideia de buscarmos em Deus um padrão, um valor que faça a gente se sentir amado, para que a gente não ache que está amando o outro ao se anular. Isso aí não é para nós. Outra coisa, a gente tem que ficar muito à vontade com a nossa parte, não se sentindo inferior ao projeto de vida do outro. E pensar que esses projetos podem se fundir e trazer crescimento para ambos. Então é importante a gente conhecer qual é o nosso papel, respeitar o papel do outro e entender que não vamos pensar com a cabeça do outro. O outro não vai pensar com a nossa cabeça. O que há é a capacidade de comunhão. É por isso que eu acho muito linda a comunhão do corpo de Cristo. Uma comunidade, nós estamos aqui, por exemplo, numa comunidade virtual, em que a gente está com a proposta firme no coração de ser tratado ao nível das nossas emoções. Nós somos diferentes. E eu sempre digo isso, O objetivo nosso não é jamais invadir sua vida, não. Aquilo que você faz, aquilo que você deixa de fazer. Não, a gente quer que você receba de Deus e vá vivendo sua experiência. Vá vivendo as suas marcas com Deus. A gente quer ser facilitador disso. Por quê? Porque quando a gente força uma barra para que o outro pense como a gente sem perceber, a gente está criando um embaraço para o crescimento do outro. Então, colocaram aqui uma pergunta, pastor. E se eu casei com um abusador? E agora? A Daniela está fazendo uma pergunta aqui, reproduzindo uma pergunta que foi feita lá na sala. Se a pessoa se casou com um abusador. Você precisa criar um padrão, a gente termina dizendo isso, tá? Você precisa criar um padrão de construção. Se não houver padrão de construção entre duas pessoas, não há amor, porque o amor é uma construção. Se você está com uma pessoa abusadora que se enxerga como tal, e ela está vivendo a cada dia a busca pela transformação, você vai se sentir bem ao lado dessa pessoa, porque essa pessoa está se construindo. Como eu disse, ninguém está pronto. Eu posso ser um abusador, eu posso ter um momento da minha vida em que eu abuse sem perceber. Agora, qual é a importância da terapia de Cristo? Porque se ela está em curso na minha vida, eu não vou me permitir permanecer nessa condição. Agora, sem a gente se enxergar, não dá nem para começar a conversar. Se você entrou num relacionamento, percebeu que a pessoa é abusadora e a pessoa não se percebe assim, você não vai conseguir botar isso na cabeça da pessoa, que ela é abusadora. Agora, quando há essa facilidade da gente viver a terapia de Cristo, aí é sempre mais simples, porque a pessoa que escorrega, ela pode retroagir e ver que escorregou. Agora, quem tropeça e não se enxerga, não consegue se ver tropeçando, nunca vai mudar. Então essa que é a grande proposta, a gente não se enxergar como prontos e está sempre checando isso na gente. A gente sempre acha que o caso de relacionamento abusivo é mais forte nos outros do que dentro de nós. Não, é uma responsabilidade nossa. Eu preciso me enxergar. Sou abusador? Eu estou me deixando abusar? Por que eu abuso? Por que eu me deixo abusar? E aí você vai encontrar a origem disso na infância, você vai encontrar isso na maneira como você foi criado, na maneira como você vê as coisas. E se a gente não procura resolver isso, a vida ela não tem sentido nenhum. Bom, gente, a gente vai ficar por aqui. Antes de orar, quero dizer para vocês o seguinte: se tiver necessidade de colocar aí, se desejarem colocar alguma pergunta, alguma coisa, vocês coloquem, a gente retoma na live de amanhã. Se tiver algum interesse em algum tema também, coloca, que é para a gente poder ir trabalhando temas que sejam interessantes para todo mundo. Se ficou alguma coisa por esclarecer, não tem problema, a gente recupera isso um pouquinho mais à frente, não há problema, a gente está comendo pelas beiradas, a gente está chegando devagarinho, crendo
que o Espírito Santo está tratando das nossas emoções. Pai, nós não queremos ser abusados, nós não queremos abusar ninguém. Que o Teu Espírito Santo traga um despertamento, para que olhando para dentro de nós, a gente identifique se porventura estamos sendo abusadores ou estamos sendo abusados. Pai, que a gente não se vincule com a enfermidade, que a gente queira a cura, que o projeto de nossa vida seja procurar pela saúde das nossas emoções. Ó Deus, que a gente não queira se sentir importante, que a gente não se ache útil por estar sendo abusado. Ó Deus, que a gente também não queira ser importante abusando das pessoas. Dá-nos um olhar que seja capaz de nos enxergarmos e nos enxergarmos, ao nos enxergarmos, que possamos amar e amar cada vez mais como o Senhor nos ensinar. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor incomparável de Deus, o nosso eterno Pai, que as doces consolações do Espírito Santo sejam com cada um de nós, para todo sempre. Amém. Vá com calma, não se afobe. Nós estamos buscando aqui um despertar. Quando o Espírito Santo te despertar, ele vai te dando os passos que você precisa seguir para resolver seus assuntos nessa área. Então procure isso, dá um passo de cada vez, calma. Deus vai tornar claro todas as coisas para você e vai te mostrar onde devam caminhar os teus pés, curando as nossas emoções. Essa é a nossa fé. Amanhã, se Deus quiser, a gente vai estar aqui novamente. Se vocês tiverem sugestão de temas, podem colocar e a gente vai se sentar para refletir à luz da palavra de Deus. Amém? Um beijão a todos.